Exclusivo, os bastidores da operação que revelou uma nova estratégia do tráfico internacional de drogas. Os criminosos usavam funcionários da coleta de lixo para levar droga para dentro do maior aeroporto do Brasil. Um crime registrado passo a passo pelas câmeras de segurança do maior aeroporto do Brasil. Uma área restrita, vigiada 24 horas por dia, tomada por criminosos com um único objetivo: embarcar drogas para vários países da Europa. Esta semana, 14 pessoas foram presas, suspeitas de trabalhar para traficantes dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo. Eles usavam funcionários que transportavam lixo para fora do aeroporto, para entrar com a droga. Havia o envolvimento de ex-funcionários e funcionários. Essas pessoas que trabalhavam no aeroporto normalmente eram recrutadas pelos ex-funcionários, né, que já conheciam os funcionários por terem trabalhado anteriormente junto com elas. Segundo as investigações, eles eram pagos por remessa de cocaína concluída. O valor chegava a R$500 mil, de acordo com a quantidade de droga despachada. A investigação começou no ano passado, depois que a polícia holandesa apreendeu 200 quilos de cocaína no aeroporto de Amsterdã. A droga tinha saído de Guarulhos. Durante 8 meses, os policiais monitoraram os funcionários que davam apoio aos traficantes dentro do aeroporto. Com a ajuda de mais de 2.000 câmeras espalhadas, a Polícia Federal conseguiu mapear todos os passos dos criminosos e desvendar com detalhes como a quadrilha agia. Tudo começa com estas imagens. Sexta-feira, 11h40 da noite. Um caminhão de lixo que presta serviço para o aeroporto entra num estacionamento particular. As câmeras não mostram, mas um pouco mais à frente, o motorista se encontraria com os traficantes. Foi exatamente aqui que o caminhão de lixo foi carregado com a droga. Segundo a Polícia Federal, outros 2 carros e uma moto davam cobertura à quadrilha. A mesma câmera mostra o caminhão saindo. 9 minutos depois de sair do estacionamento particular, o caminhão de lixo carregado de cocaína chega ao aeroporto e para na portaria. O motorista desce, volta em pouco tempo e o caminhão entra na área restrita do aeroporto. A circulação desse tipo de veículo é comum e todos passam por um controle rigoroso para entrar novamente no aeroporto. Então aqui seria a primeira barreira para entrar na área restrita do Aeroporto Internacional. Mas a barreira não impediu a entrada da droga. As imagens mostram que o caminhão entra com facilidade pela primeira portaria. O veículo não é revistado. A droga, carregada minutos antes, está na parte de trás. Foi colocada por cima do lixo. Repare que a traseira do caminhão está fechada. Tudo pensado para tentar esconder o carregamento ilegal. A segunda barreira dá acesso à área onde ficam estacionados os aviões que vão receber a carga. Aqui, o controle é maior. Funcionários do aeroporto revistam todos os veículos. Eles usam espelhos na vistoria. Como a droga ficava junto do lixo, passava despercebida. A partir deste ponto, ainda durante a noite, o caminhão seguia para uma área menos movimentada do aeroporto. É exatamente neste ponto do aeroporto, no estacionamento de aviões que não estão em operação, que a droga era retirada dos caminhões de lixo e colocada nos containers. A cocaína já estava com lacre e dividida em pacotes, mas em momento algum era registrada nas companhias aéreas ou nos correios. Ou seja, apenas os funcionários infiltrados pela quadrilha sabiam da existência da carga. Os pacotes de droga ficavam escondidos nos containers.
Esse ponto foi escolhido em razão da sua distância do terminal de passageiros e de locais mais movimentados aqui do aeroporto, né? É um local onde as aeronaves ficam estacionadas quando elas não estão em operação, então vocês verificam aqui que tem pouco movimento e isso permitia que a transferência fosse feita com uma relativa tranquilidade. As câmeras de segurança do aeroporto registram também a ação dos funcionários pagos pelos traficantes dentro dos galpões de cargas. O container chega para ser carregado com as mercadorias legais, mas alguns já estão com a carga de cocaína, que era embalada em sacos comuns, que seguiam o padrão das cargas do aeroporto. Até os lacres usados eram os mesmos. Repare que quando os funcionários abrem as portas do container, é possível ver que já havia carga lá dentro. Esse não é um procedimento padrão. Os containers deveriam chegar vazios para serem carregados. Rapidamente, os funcionários completam o espaço com os pacotes regulares e o container segue para o embarque no avião. A investigação também registrou a conversa telefônica entre alguns funcionários. Eles usam a expressão bola entrar no gol, que quer dizer que a carga ilegal já foi embarcada. E eles estão prestes a receber o pagamento. O dia demorou para passar hoje, então numa agonia aqui, só quero saber, na hora que ele falar assim, ó, a bola entrou pro gol, eu vou falar, vem pro meu bolso, pai. O salário pago pelos traficantes variava de 20 a 100 mil reais, dependendo da função de cada um. Na gravação autorizada pela Justiça, os funcionários falam em acender rojões para comemorar o lucro que teriam com a transação. Eu só estou esperando aqui com fósforo mirando no pavio também. Para queimar quando falar que tá tudo suave. Coisa assim, que souber aí, dá um grito aqui pra nós, por favor. Já tô com o isqueiro na mão, na hora que ele falar, subiu. A carga que você acabou de ver sendo embarcada foi apreendida em Amsterdã e deu origem à investigação da Polícia Brasileira. Depois de começar a monitorar a ação da quadrilha, a Polícia Federal fez 2 grandes apreensões de cocaína aqui no aeroporto. Os policiais fizeram os criminosos acreditarem que a droga foi encontrada numa operação de rotina, com cães farejadores. Malas e pacotes são enfileirados no chão. Os cães farejadores checam um por um. Ao encontrar um pacote suspeito, o cachorro deita ao lado. Assim que abrem o saco indicado pelo animal, os policiais encontram a droga. Cerca de 200 quilos de cocaína pura foram apreendidos. Sem saber que estavam sendo gravados, os funcionários que operavam o esquema lamentam a perda da carga que estava no container registrado como AKE. A PF pegou o AKE, viado. E agora? Cara, o que eu vou falar? O que eu vou explicar, mano? Eu tava de folga e fui trabalhar, tio. No mês passado, outra operação. A confirmação final de que os investigadores estavam certos. Antes do container ser embarcado, cães farejadores fazem a conferência. O container em questão é o de número 91471. Ao abrir os pacotes, não houve surpresa. Ali havia cerca de 160 quilos de droga. Mas como os policiais tinham certeza do que iriam encontrar? A resposta está nessas imagens gravadas dias antes. Eles acompanharam todo o trajeto da droga até ser carregada no container 91471. A droga chega no caminhão de lixo e é transferida para dentro deste outro container. As câmeras flagram um funcionário dirigindo um trator. O container aparece em cima. Ele está apressado e nervoso. Em uma das curvas se atrapalha, perde o controle do veículo e o container cai.
A pressa é tanta que ele tenta, sozinho, com as próprias mãos, arrastar o container de volta para o trator. Ao perceber que não vai conseguir, o homem se afasta. Chama ajuda. Não demora e outro homem, com uma empilhadeira, aparece para colocar a carga no lugar. Segundo a polícia, o funcionário da empilhadeira não imaginava que aquele container levava drogas. Essa atrapalhada também foi o alvo de comentários entre os envolvidos. Só caiu aqui na saída da exportação aqui, entendeu? Caiu aquele pino, aí o Acaé andou, aí não deu nem pra mim levantar, mano. Ah, entendeu. Caiu a Acaé, não caiu o volume, né? Não, foi o Acaé. O cara levantou com a empilhadeira e colocou. Até só preta pro cara colocar, pra você ter noção. A droga que estava no container que caiu é finalmente transferida para outro, o 91471. 22 minutos depois, 2 funcionários chegam para pesar o container, que ainda não havia sido oficialmente carregado. Por isso, deveria estar vazio. Mas a balança indica, ali já havia 162 quilos de cocaína. Veja que um dos funcionários chega a tirar uma foto do peso com o celular. É a prova que ele enviaria mais tarde para os traficantes, com o objetivo de cobrar o pagamento pela droga embarcada. Mais um detalhe que chamou a atenção da polícia: o uso de celular na área restrita é proibido. 2 horas depois, no galpão de carga, o mesmo container é carregado com os pacotes regulares. Repare que os funcionários, os mesmos da pesagem, checam com o aparelho os pacotes legais. Eles também posicionaram o container de forma a evitar que as câmeras de segurança flagrassem que ali já havia uma carga fantasma. 162 quilos de cocaína que seriam apreendidos na operação policial horas depois. É possível ver que eles usam um colete fluorescente. Esses coletes ajudaram na identificação dos envolvidos. Dos 40 mil funcionários que trabalham no aeroporto, 15 mil precisam usar o acessório para entrar nas áreas onde a quadrilha agia. Todo funcionário do aeroporto ou das empresas que aqui trabalham, que acessem o chamado lado A, botou o pé na pista, é obrigado a usar um colete deste tipo, com um grupo de 3 letras que identifica a empresa dele e um numeral que identifica o seu CPF. Isso não pode ser cedido a outra pessoa. Os funcionários também foram vigiados pelos investigadores fora do aeroporto. Nestas imagens feitas pela polícia, aparecem 4 homens. O de camisa verde e o de camisa branca eram o elo entre quem atuava no aeroporto e os traficantes. Segundo a polícia, as empresas aéreas e a responsável pela coleta de lixo não tinham conhecimento do envolvimento dos funcionários. Dos 14 presos, 2 foram pegos no aeroporto enquanto trabalhavam. Com a droga apreendida em menos de 1 ano, a quadrilha movimentaria o equivalente a 80 milhões de reais em cocaína. A polícia procura agora os traficantes que aliciavam os funcionários do aeroporto. Um funcionário dirigindo um trator. O container aparece em cima. Ele está apressado e nervoso. Em uma das curvas se atrapalha, perde o controle do veículo e o container cai. A pressa é tanta que ele tenta, sozinho, com as próprias mãos, arrastar o container de volta para o trator. Ao perceber que não vai conseguir, o homem se afasta. Chama ajuda.
Não demora e outro homem, com uma empilhadeira, aparece para colocar a carga no lugar. Segundo a polícia, o funcionário da empilhadeira não imaginava que aquele container levava drogas. Essa atrapalhada também foi o alvo de comentários entre os envolvidos. Só caiu aqui na saída da exportação aqui, entendeu? Caiu aquele pino, aí o Acaé andou, aí não deu nem pra mim levantar, mano. Ah, entendeu. Caiu o Acaé, não caiu o volume, né? Não, foi o Acaé. O cara levantou com a empilhadeira e colocou. Até só preta o cara colocar, pra você ter noção. A droga que estava no container que caiu é finalmente transferida para outro, o 91471. 22 minutos depois, 2 funcionários chegam para pesar o container, que ainda não havia sido oficialmente carregado. Por isso, deveria estar vazio. Mas a balança indica, ali já havia 162 quilos de cocaína. Veja que um dos funcionários chega a tirar uma foto do peso com o celular. É a prova que ele enviaria mais tarde para os traficantes, com o objetivo de cobrar o pagamento pela droga embarcada. Mais um detalhe que chamou a atenção da polícia: o uso de celular na área restrita é proibido. 2 horas depois, no galpão de carga, o mesmo container de lixo foi carregado com a droga. Segundo a Polícia Federal, outros 2 carros e uma moto davam cobertura à quadrilha. A mesma câmera mostra o caminhão saindo. 9 minutos depois de sair do estacionamento particular, o caminhão de lixo carregado de cocaína chega ao aeroporto e para na portaria. O motorista desce, volta em pouco tempo e o caminhão entra na área restrita do aeroporto. A circulação desse tipo de veículo é comum e todos passam por um controle rigoroso para entrar novamente no aeroporto. Então aqui seria a primeira barreira para entrar na área restrita do aeroporto internacional. Mas a barreira não impediu a entrada da droga. As imagens mostram que o caminhão entra com facilidade pela primeira portaria. O veículo não é revistado. A droga, carregada minutos antes, está na parte de trás. Foi colocada por cima do lixo. Repare que a traseira do caminhão está fechada. Tudo pensado para tentar esconder o carregamento ilegal. A segunda barreira dá acesso à área onde ficam estacionados os aviões que vão receber a carga. Aqui, o controle é maior. Funcionários do aeroporto revistam todos os veículos. Eles usam espelhos na vistoria. Como a droga ficava junto do lixo, passava despercebida. A partir deste ponto, ainda durante a noite, o caminhão seguia para uma área menos movimentada do aeroporto. É exatamente neste ponto do aeroporto, no estacionamento de aviões que não estão em operação, que a droga era retirada dos caminhões de lixo e colocada nos containers. A cocaína já estava com lacre e dividida em pacotes, mas em momento algum era registrada nas companhias aéreas ou nos correios. Ou seja, apenas os funcionários infiltrados pela quadrilha sabiam da existência da carga. Os pacotes de droga ficavam... Exclusivo, os bastidores da operação que revelou uma nova estratégia do tráfico internacional de drogas. Os criminosos usavam funcionários da coleta de lixo para levar droga para dentro do maior aeroporto do Brasil. Um crime registrado passo a passo pelas câmeras de segurança do maior aeroporto do Brasil. Uma área restrita, vigiada 24 horas por dia, tomada por criminosos com um único objetivo: embarcar drogas para vários países da Europa. Esta semana, 14 pessoas foram presas suspeitas de trabalhar para traficantes
dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo. Eles usavam funcionários que transportavam lixo para fora do aeroporto, para entrar com a droga. Havia o envolvimento de ex-funcionários e funcionários. Essas pessoas que trabalhavam no aeroporto normalmente eram recrutadas pelos ex-funcionários, né, que já conheciam os funcionários por terem trabalhado anteriormente junto com elas. Segundo as investigações, eles eram pagos por remessa de cocaína concluída. O valor chegava a R$500 mil, de acordo com a quantidade de droga despachada. A investigação começou no ano passado, depois que a polícia holandesa apreendeu 200 quilos de cocaína no aeroporto de Amsterdã. A droga tinha saído de Guarulhos. Durante 8 meses, os policiais monitoraram os funcionários que davam apoio aos traficantes dentro do aeroporto. Com a ajuda de mais de 2.000 câmeras espalhadas, a Polícia Federal conseguiu mapear todos os passos dos criminosos e desvendar com detalhes como a quadrilha agia. Tudo começa com estas imagens. Sexta-feira, 11h40 da noite. Um caminhão de lixo que presta serviço para o aeroporto entra num estacionamento particular. As câmeras não mostram, mas um pouco mais à frente, o motorista se encontraria com os traficantes. Foi exatamente aqui que o caminhão foi apreendido em Amsterdã e deu origem à investigação da polícia brasileira. Depois de começar a monitorar a ação da quadrilha, a Polícia Federal fez 2 grandes apreensões de cocaína aqui no aeroporto. Os policiais fizeram os criminosos acreditarem que a droga foi encontrada numa operação de rotina, com cães farejadores. Malas e pacotes são enfileirados no chão. Os cães farejadores checam um por um. Ao encontrar um pacote suspeito, o cachorro deita ao lado. Assim que abrem o saco indicado pelo animal, os policiais encontram a droga. Cerca de 200 quilos de cocaína pura foram apreendidos. Sem saber que estavam sendo gravados, os funcionários que operavam o esquema lamentam a perda da carga que estava no container registrado como AKE. A PF pegou o AKE, viado. E agora? Cara, o que eu vou falar? O que eu vou explicar, mano? Eu tava de folga e fui trabalhar, tio. No mês passado, outra operação. A confirmação final de que os investigadores estavam certos. Antes do container ser embarcado, cães farejadores fazem a conferência. O container em questão é o de número 91471. Ao abrir os pacotes, não houve surpresa. Ali havia cerca de 160 quilos de droga. Mas como os policiais tinham certeza do que iriam encontrar? A resposta está nessas imagens gravadas dias antes. Eles acompanharam todo o trajeto da droga até ser carregada no container 91471. A droga chega no caminhão de lixo e é transferida para dentro deste outro container. As câmeras flagram escondidos nos containers. Esse ponto foi escolhido em razão da sua distância do terminal de passageiros e de locais mais movimentados aqui do aeroporto, né? É um local onde as aeronaves ficam estacionadas quando elas não estão em operação, então vocês verificam aqui que tem pouco movimento e isso permitia que a transferência fosse feita com uma relativa tranquilidade. As câmeras de segurança do aeroporto registram também a ação dos funcionários pagos pelos traficantes dentro dos galpões de cargas. O container chega para ser carregado com as mercadorias legais, mas alguns já estão com a carga de cocaína, que era embalada em sacos comuns, que seguiam o padrão das cargas do aeroporto. Até os lacres usados eram os mesmos.
Repare que quando os funcionários abrem as portas do container, é possível ver que já havia carga lá dentro. Esse não é um procedimento padrão. Os containers deveriam chegar vazios para serem carregados. Rapidamente, os funcionários completam o espaço com os pacotes regulares. E o container segue para o embarque no avião. A investigação também registrou a conversa telefônica entre alguns funcionários. Eles usam a expressão bola entrar no gol, que quer dizer que a carga ilegal já foi embarcada. E eles estão prestes a receber o pagamento. O dia demorou para passar hoje, então numa agonia aqui. Só quero saber, na hora que ele falar assim, ó, a bola entrou pro gol, eu vou falar, vem pro meu bolso, pai. O salário pago pelos traficantes variava de 20 a 100 mil reais, dependendo da função de cada um. Na gravação autorizada pela Justiça, os funcionários falam em acender rojões para comemorar o lucro que teriam com a transação. Eu só estou esperando aqui com fósforo mirando no pavio também. Para queimar quando falar que tá tudo suave. Coisa assim que souber aí, dá um grito aqui para nós, por favor. Já tô com o isqueiro na mão, na hora que ele falar, subiu. A carga que você acabou de ver sendo embarcada